Eles gostavam daquele ambiente, um ambiente de glória, um ambiente de salvação, um ambiente de renovo. Era esse o ambiente que os filhos de Corá ficavam. E aqui nessa pequena introdução, amados, nós já podemos tirar a primeira lição dessa noite. Quando se fala que somos frutos do meio, é um engodo, amados, é uma mentira. Você pode estar inserido em um ambiente complicado e mesmo assim você fazer a diferença naquele lugar. Não é aquele lugar que vai mudar você, é você que vai mudar aquele lugar. Porque essa é a proposta do Evangelho, ser diferente no meio dos iguais. Esse é o propósito. E eu lembrei agora, amados, de Samuel. Samuel, ele cresce junto com os filhos de Eli. E os filhos de Eli, amados, são chamados de filhos de Belial. E mesmo nessas companhias, Samuel, ele tem a vida elibada, uma vida consagrada, uma vida de santidade e de profunda intimidade com Deus. Então perceba, amados, os filhos de Corá, eles amam o tabernáculo. Eles amam a presença do Senhor. E essa noite eu quero levar o teu coração a ter esse mesmo sentimento e de amar a Deus sobre todas as coisas, amados. Tanto é que o tema desses salmos de número 84, pelo menos aqui na minha Bíblia, é o seguinte: é o prazer pela casa de Deus. Devemos ter esse prazer queimando em nosso peito, queimando em nosso coração. O prazer de estarmos inseridos, conforme o pastor Cris falou, de pertencer a essa casa, de pertencer a essa família, de estar na casa de Deus. E quando eu falo de prazer da casa de Deus, eu tenho que falar em outra situação que estão falando, amados, em nosso meio. Pessoas que estão pregando que frequentar a igreja é errado. Eu tive essa semana conversando com um sobrinho meu e percebi que a sua interpretação em afirmar que nós somos a igreja está totalmente errada. Esse tipo de interpretação, mas é muito perigoso. Quando ele afirma que ele é a igreja e que ele não precisa estar dentro de uma igreja, ele está falando de um modo singular, em que ele é a igreja, mas nós somos a igreja. Outra palavra que está sendo ventilada em nosso meio é que nós somos o corpo de Cristo. Amados, eu não sei qual a Bíblia que esses caras estão lendo, não sei que interpretação é essa dos infernos, porque o apóstolo Paulo fala que nós somos membro desse corpo. O corpo são pessoas, são ambientes. A Bíblia fala que nós somos membros desse corpo, por intermédio do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele afirma que nós somos membros desse corpo. E eu não sei qual parte do corpo você faz. Às vezes você é a orelha, né? Eu gosto de ser a orelha seca. Às vezes você é o cabeça, às vezes você é os pés. O importante é que você faz parte, ou pelo menos deveria fazer parte desse corpo, como membro. Ou seja, amados, fazer parte desse corpo, e não existe vida fora desse corpo, porque um membro estancado, dilacerado fora desse corpo, ele apodrece, ele morre. Ou seja, a necessidade de estarmos juntos, inseridos como um só corpo. Nós devemos estar conectados com Deus, por intermédio do corpo de Cristo. E todo corpo bem ajustado, amados, faz com que o cabeça desse corpo se manifeste. E vocês pensam que esse culto está uma bênção por quê? Porque os membros desse corpo estão ajustados. E membros bem ajustados, o cabeça se manifesta. Ele decide agir no meio desses membros vivos, né, que estão ligados nele.
No versículo de número 2, do Salmos 84, a Bíblia diz o seguinte, ó. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Vamos ler o 3. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amados, no versículo de número 2, ele fala dos atos. E no versículo de número 3, ele fala de altares. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ele acolhe os seus filhotes. Aqui encontramos duas verdades, e eu quero falar para os irmãos. Que a presença de Deus, ela é proteção, ela é abrigo. Porque nós estamos falando de casa. E casa, amados, fala de proteção. E ninho fala de abrigo. No verso 2 ele fala dos seus atos e no 3 ele fala dos seus altares. E quem entende de tabernáculo vai compreender a minha fala aqui agora. O tabernáculo, amados, no deserto ele era móvel. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles desmontavam o tabernáculo e seguiam a nuvem. E a nuvem, todos aqui sabem, que simboliza Cristo. O tabernáculo, amados, tinham várias repartições. Tinha um pátio externo, né? Tinha um santuário e tinha um santo dos santos. E quando eu falo de atos, altar, repartição, a gente lembra de nossa casa, amados. Ontem eu tive o privilégio e o prazer de estar na casa do meu pai. Ora, eu não pedi licença para entrar lá, não. Eu entrei na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro, porque eu estou na casa dos meus pais. E tem filhos, amados, que adoram cômodo, cozinha e despensa, né? Mas não interessa, é a casa do teu pai. Você deve ficar à vontade na casa do teu pai. Você tem livre acesso na casa do teu pai. Perceba, amados, os filhos de Corá, eles estão tratando o tabernáculo como se fosse a sua própria casa. E como é bom, amados, quando nós entramos, né, no templo, e nós temos o entendimento que nós não estamos em outro lugar, nós estamos na casa do nosso Pai, do nosso Deus. Na casa do nosso Deus, amados, nós temos acesso. E o problema, amados, muitas vezes é que quando nós entramos na casa de Deus, muitos não entendem o versículo de número 11. Eu quero ler para os irmãos, o versículo de número 11, do capítulo 84 de Salmos. Diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Perceba, até fora do contexto, parece até que está fora do contexto, né? Quando a gente fala isso. Mas você entende? Você vai entender onde eu quero chegar. Diz assim o versículo 11, ó. Perceba que até no Antigo Testamento, amados, está falando de graça. E por que eu falei que tem gente que vai ter dificuldade em entender essa parte? Porque tem pessoas, amados, que estão aqui no culto, ou que frequentam o culto, como esse, que em vez dele se relacionar com Deus da graça, ele procura se relacionar com Deus do Monte Sinai. Amados, o Deus do Monte Sinai é um Deus de trovão, é um Deus de relâmpago, é um Deus de tremor de terra. Lembra que o povo não teve coragem de subir? Eles ficaram com medo. O povo ficava em pé lá do monte, né, e dizendo: Moisés morreu. Moisés subiu e não desceu. Ele está morto. E é complicado, amados, quando a gente entra num ambiente como esse. Ao invés de nós não estarmos relacionando com Deus da graça, nós achamos que estamos diante do Deus do Sinai. E pensamos o seguinte, ó: será que eu posso levantar a minha mão e adorar?
Será que eu posso dançar aqui na presença de Deus? Será que eu posso bater palmas aqui? Às vezes, amados, nós ficamos envergonhados. E às vezes nós devemos ficar mesmo envergonhados, se nós estivermos na prática do pecado. Amados, entenda uma coisa, que Moisés, na presença de Deus do Sinai, quem estava embaixo achava que Moisés estava morto. Mas lembra que Deus escondeu Moisés na fenda da rocha? Ele disse assim, ó, você não vai me ver, porque se você me ver, você vai morrer. Eu vou passar com a minha bondade. Eu não sei se você vai dar um glória no que eu vou falar aqui agora, mas o termo bondade significa graça. Amém, amados? O termo bondade significa graça. Deus está dizendo o seguinte, ó, eu te escondo para você não morrer, mas eu vou passar com minha graça. E o que é graça, amados? Graça é o favor imerecido. O Salmos de número 23, a última parte diz o seguinte, ó, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias da minha vida. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus colocar o coração dele nas minhas misérias. Então, amados, o que me segue não é o que eu mereço. O que me segue é justamente aquilo que eu não mereço. Porque isso é misericórdia, isso é graça. E isso, amados, dá um nó na cabeça do diabo. Porque devido ao que você faz ou eu faço, você comete alguns deslizes, e ele está esperando, sabe o quê? A sentença, o juízo. Aí vem Deus da graça, o Deus da graça que te persegue. Agora fala para essa pessoa que está aí do teu lado. Fica à vontade. Você está na casa do seu pai. Aleluias, amados. No Antigo Testamento, o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com corda, ele entrava com sinos, era para fazer barulho. Qualquer coisa os caras puxavam ele. Hoje não é assim, amados. Quando Jesus Cristo morreu, o véu ele se rasgou. E hoje nós temos a ousadia para entrarmos no Santo do Santo. Ou seja, está nas tuas mãos. Basta você querer ter esse relacionamento com Deus. Buscar face a face com Deus. O nosso Deus é o Deus da graça, amados. É o Deus da misericórdia. Ele te ama e me ama. Sabendo, amados, que esse ambiente que você está não é um ambiente estranho. Aqui é a tua casa. Você tem acesso a qualquer lugar aqui, ó. Olha só, ele diz o seguinte, ó, no verso de número 10. Veja bem, vou ler lá. Salmos 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Veja bem, por que vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares? Agora deixa eu pensar aqui um pouquinho com os irmãos. Amados, você sabia que num culto como esse, um dia, num culto como esse, você pode ter a resolução do teu problema, que poderia ser 1000 dias ou 1000 anos para resolver? Porque foi num culto como esse que eu entreguei a minha vida para Jesus. E no culto como esse eu fui liberto, eu fui salvo. E no culto como esse eu tenho livre acesso agora a toda a parte dessa casa até a eternidade. Aleluias, amados. Foi num dia, num culto desse, que eu fui alcançado pelo sangue de Jesus. E quem nunca viveu isso, amados? De se rasgar diante de Deus, de se derramar diante do Senhor, de clamar aqui, de chorar aqui. Amados, teve momentos que eu baixava minha cabeça para orar dentro da igreja, eu levantava, parecia que eu tinha tomado uma surra. Os menininhos da igreja, eu tenho uma queda para os menininhos da igreja, cadê as bênçãos estão lá? Eles maiavam da minha cara, ficavam rindo assim da minha cara, toda inchada de chorar por conta de tanta aprovação. Meu Deus do céu, essa prova não vai passar. Mas era o dia de estar ali chorando, clamando. E quem nunca derramou lágrimas diante de Deus, mano? Né?
Existem cultos, amados, que mudam a nossa história. Quem sabe não é hoje que você vai viver esse culto. Quem sabe hoje não é o dia que vai virar a tua história. Quem crê, dê glória a Deus, amados, porque Deus é bom. E deixa eu te falar uma coisa, amados. O céu está baixinho aqui nesse lugar. Está bem baixinho. Fica ligado. Fica ligado. O céu está rastejando aqui, amados. Agora continue comigo aqui, ó. O Senhor dá graça e glória. Repete comigo, amados. Graça e glória. Aqui é o seguinte, a teologia certa é a motivação correta. É termos prazer de estarmos na casa do Senhor. Entenda uma coisa. A motivação certa não é idolatrar o templo. Não é idolatrar o tabernáculo. A motivação certa, mas é relacionamento com Deus que se manifesta aqui dentro. A questão não é chegar no templo, no horário, não é você ficar sentado aí, né? É você ter acesso e se conectar com o Deus do templo. Tem pessoas, mas que conseguem acessar o templo, de sentar nas cadeiras, né, do templo, mas não consegue alcançar a presença de Deus, o Deus do templo. Não consegue ter intimidade com o Senhor. Não consegue buscar em Deus as suas necessidades. E tem muitos que conseguem ser religiosos com o templo, né? Briga pelo lugar, ó, sai do meu lugar. Aqui é de pastor, que está fazendo o que aqui? Ou sai daí, aqui senta o irmão. Irmão, tem gente que ainda briga por lugar, idolatrando a cadeira, né? Veja bem, lembra do profeta Jeremias? O povo está sendo levado cativo e a idolatria é tão grande pelo templo que ao invés de eles clamarem para Deus, eles clamam pelo templo. Olha só que loucura, né? Como se o livramento viesse pelo templo. Amados, o livramento vem do Senhor, que é o Deus do templo. O nosso verdadeiro livramento vem de Deus. Agora continue comigo aqui, amados. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos em outro lugar. Agora nós vamos para o verso 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Amados, mesmo tendo a motivação correta, você não vai ficar livre de passar pelos vales. Mesmo adorando, você não está isento de passar por os vales. E estão pregando um evangelho por aí, um evangelho meio estranho, amados. Né? Em vez que você faz as coisas certas com Deus e começa a prosperar, você vira um bichinho de pelúcia na mão de Jeová. Né? É cheio de cafunézinho e de historinha para você. É só vitória. Mas mesmo tendo a motivação correta, você não vai ficar livre dos vales. E qual é o vale aqui? O vale de Baca. E o que é Baca, pregador? Amados, Baca significa vale de lágrimas. Ou seja, mesmo com a motivação certa, mesmo no lugar certo, não vai impedir de você estar no vale das lágrimas. Eu não sei se vocês, mas tem vale, amados, que a gente chora a noite toda. Que parece que não vai se acabar mais as lágrimas. Existe um momento de angústia em nossas vidas, momento de provações, momentos de tribulação. Mas aquele é o vale de Baca para você. Se derrame diante de Deus, chore, clame ao Senhor. E é complicado, amados. É complicado a gente fazer essa soma teológica, né? Certa. Um exemplo, motivação correta, andando na presença e dentro de um vale. Que loucura é essa? Né? Ainda mais de um vale de Baca, um vale de lágrimas. Como é que isso acontece? Entenda, mas não é só você e nem eu que fazemos esse tipo de questionamento. Tem um personagem na Bíblia chamado Asaf. Está lá, ele está escrito lá no Salmo 72.
a partir do verso 2, ele chega a dizer o seguinte, ó: os meus pés quase se desviaram porque eu invejava as prosperidades dos ímpios. Veja bem, amados. Olha só, eu dizia, eu ando na presença, eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, eu tenho purificado o meu coração, e o ímpio faz festa. O ímpio vive uma vida de alegria, e eu aqui, padecendo nesse deserto. E o mesmo texto diz o seguinte, amados: até que eu entrei no santuário. Quando Asaf entra no santuário, amados, Deus mostra o fim do ímpio e mostra o fim do justo. Amados, se tem um lugar que vale a pena a gente ficar arrasado, que vale a gente vir se arrastado, esse é o lugar. É na presença de Deus. Um lugar em que Deus fala. Um lugar em que você pode rasgar seu coração e ter intimidade com Deus. A verdadeira intimidade. A fé em Deus. Buscar em Deus a solução dos nossos problemas. Olha que ele continua, Asaf, dizendo: a quem tenho eu no céu além de ti, e não na terra a quem eu desejo mais que ti. Ele abre a boca e diz o seguinte, amado: os ímpios têm bens, mas eu tenho Deus. E diga-se de passagem, Malaquias também teve uma crise ainda maior. Malaquias diz o seguinte, ó: a mesa do Senhor é impura. Olha que loucura, amados. Ele usa o mesmo termo de Asaf. Olha só: em vão tem purificado o meu coração, em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência, porque lá vai o ímpio, vivendo em paz, e eu padecendo. Amados, verso número 6, diz o seguinte: o qual passando pelo vale. Entenda, amados, esse vale não é tua morada permanente, não é tua casa, não é o teu ministério, não é no teu trabalho, não é do seu projeto. O texto diz o seguinte, ó: o qual passando. O qual passando no vale de Baca faz dele um manancial. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: quem é que transforma vale em manancial? Fala mais, eu faço que não pastor com isso aqui. Quem é que transforma vale em manancial? É Deus mesmo? Bora para a Bíblia. Aprendendo. Amados, será que é Deus mesmo que o texto fala? Veja bem, quem é o homem e quem é a mulher que transforma vale em manancial? Ó, vou te mostrar aqui no texto quem é o homem e quem é a mulher. Verso 5, diz o seguinte, ó: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Amados, é o homem e a mulher que faz de Deus a sua fonte de força. Não é a minha habilidade, não são meus contatos, é a minha decisão de fazer de Deus a minha força. Ou seja, quem faz do vale um manancial é o homem e a mulher que faz de Deus a sua força. Vocês vão saber da minha idade agora. Presta atenção aqui. Lá nas antigas tinha um desenho chamado He-Man. Eu vou até beber uma água. Chamado He-Man. O Rubão lembra desse desenho. O He-Man, amados, quando ele estava numa provação que os seus inimigos o cercavam, ele tinha um gato, velho, um lerdão lá, tinha lá um gato. Acho que era o Pacato. E ele pegava a espada, levantava e falava assim: pelos poderes não sei do que lá, eu tenho a força. E jogava um raio no gato velho, o gato virava um tigrão. Amados, o nosso grito aqui é o mesmo de Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É só você pegar a sua espada e levantar, amados. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, quando você faz isso, até o crente lerdo fica ativo, Cleiton. Ah, pelos poderes de Cleiton. Entendeu? Até o crente lerdo fica esperto, amados, quando ele declara isso, né? Até o crente que tem déficit de entendimento começa a entender.
E a palavra que eu libero nessa noite é: você vai fazer desse vale em manancial pela força do Senhor. Aleluia. Versículo de número 5. Continue comigo aqui, irmão. Nós estamos só na introdução. Versículo 5 diz o seguinte, ó: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aleluias. Aplanados. Repita comigo, amados. Caminhos aplanados. Quando eu falo de caminhos aplanados, amados, eu costumo lembrar de um exemplo de uma construção de uma pista. Né? Quando vão construir alguma estrada, lá tem muitas árvores, né? Muito mato, aí vem aquele tratorzão rapando tudo, vem cortando tudo, vem aplanando aquele lugar. Amados, os caminhos aplanados com Deus é desse jeito. Ele vem com sua tratora espiritual e vem rebentando com tudo que é gai velho que tem na tua vida, irmão. E tem gai que está tão impregnado na tua vida que quando arranca você fala assim: ah, não, deixa ele aqui. Sabe aquele pecadinho que está debaixo do braço? Aquilo é uma galha. E tem que ser cortado, amados. É para ficar aplanado. E às vezes faz falta, às vezes dói. Às vezes nessa poda, nesse corte, nessa tratória espiritual passando, machuca. Temos dores, enfados, cansados. Mas Deus, Ele aplana os teus caminhos. Amados, o homem e a mulher cujos caminhos são planos, é alguém que não mudou a história do lado de fora. Veja bem, mas já mudou a história pelo lado de dentro. É a pessoa que já tem aquela mudança de dentro para fora. Né? E depois que você muda por dentro, o mundo pode desabar do teu lado, amados. Você fala: epa, peraí, eu estou mudado. Isso aqui não me abarca mais, não. Esse caminho não é meu mais. Não, eu não vou mais para cá. Né? Porque você já está mudado. Você já mudou de dentro para fora. E outra coisa, mas você deve ter persistência naquilo. Aquilo que você busca, aquilo que você fala em Deus, você tem que persistir, amados. Não desista, fica firme em Deus, não desista, fique sempre buscando a Deus, né? Você não vai sair desse lugar, você vai transformar esse lugar. Às vezes tem lugar que você entra, amados, que está uma tribulação, está uma loucura, aí você fala: pá, vou sair, eu pedi conta do serviço. Por quê, irmão? Você vai pedir conta, vai ficar desempregado? É porque lá tem uns caras lá que ficam me zoando, irmão. A tua figura é só Deus. Ou seja, você que tem que mudar aquele lugar. Aleluias. Você não vai sair do lugar, você vai transformar aquele lugar. Né? É a multidão dizendo assim: ó, ninguém dá certo aqui. Aí você olha para a multidão e fala assim: mas eu não sou ninguém. Eu tenho um nome. Eu sou alguém. Agora continue comigo aqui, amados. Versículo 7. Diz o seguinte: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Diga bem forte, amor. Vão indo de força em força. Eu falei de força aqui a grosso modo, amados, né? Mas o que você entende talvez é de trabalho braçal, é de esforço físico, né? Mas esse estou indo de força em força não tem nada a ver com força física. Amém? Esse termo aqui, força, no original, significa louvor. Vou repetir. Esse termo aqui, força, no original, significa louvor. Parece até fora do contexto, né? Mas acompanha aqui a minha linha de raciocínio. Lá no Salmos, capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte, ó: da boca das crianças sai o perfeito louvor. Jesus vai usar esse mesmo termo quando as crianças estão se aproximando dele e alguém, não sei porquê, tenta impedi-las. E Jesus diz o seguinte, ó: não as impeça, porque da boca das crianças suscita o perfeito louvor. Amados, você já teve a experiência de louvar a Deus no vale? Alguém já teve essa experiência de glorificar a Deus e cantar louvores no meio do vale? Amados, o louvor não te deixa na terra. O louvor te leva para próximo de Deus. Quando você se envolve na adoração por intermédio do louvor, Deus te leva para onde Ele está. Você fica juntinho de Deus, né? Lá não tem palavrão, lá não tem trânsito, né? Quando você entra no louvor, no ambiente de adoração, lá não tem
ninguém te perturbando. É só você e Deus por intermédio do louvor. Sabe por quê? Só o louvor transforma, né, o vale em força. Depois você vai ler, lá na sua casa, a Bíblia, no livro de Números, capítulo 21, versículo 16 a 18. Né? Veja bem, amados, o povo está no deserto dizendo a Moisés que queriam água para beber. Né? E Deus dá uma ordem para Moisés. Olha que ordem que Deus deu, olha a ordem que Deus deu para Moisés, ó. Manda eles cavarem covas. E isso aqui é interessante, Leonardo. Deus não manda eles cavar com pai nem com enxada. Deus manda eles cavar com cajado. Que loucura é essa, mano? Cavar cova com cajado. Deus manda eles cavarem com cajado. Veja bem, Deus não manda eles cavarem. Deus manda eles cantarem para o poço. Veja bem, não deu ordem. Deus falou, vai cavando e vai cantando. Vai cavando e vai cantando. E sabe qual era a música que eles cantavam lá? Brota, poço. Brota, poço. Cadê os levitas aqui? Brota, fala a música aí, Léo. Brota, poço. Brota, poço. Amados, e na medida que eles iam louvando, a terra encharcando de água. Ou seja, Deus habita no meio dos louvores. E quando você decide adorar, essa adoração sobe com vida. A terra começa a se mover por tua causa, por intermédio dos louvores. Tem hora, amados, que Deus abre as portas quando você louva. Tem hora que Deus tira do caminho aquela pessoa que está te perturbando por intermédio do louvor. Tem hora que Deus se manifesta em teu favor por intermédio do louvor. Lembrei de um exemplo que eu fiquei sabendo quando eu era mais jovem. Isso tem muitos anos, né? Teve uma filha de uma irmã que se desviou. E ela foi trabalhar na vida noturna. E essa irmã, ela sempre orava a Deus, ela jejuava a Deus, ela buscava a Deus para que Deus resgatasse a vida da filha dela. E ela, sem saber o que fazer mais, ela buscou o pastor da igreja. O pastor da igreja atendeu ela no gabinete e falou assim, irmã, você já tentou louvar a Deus por essa causa? Ela achou assim meio estranho, né? Falou, mas louvar a Deus? Falou, porque tem obras que Deus faz em nossa vida por intermédio do louvor. É no vale desse, quando você adora a Deus, é que Ele se manifesta. E eles começaram a cantar, o pastor junto com ela. Amados, nessa mesma hora, ia passando um profeta de Deus na frente dessa boate, e a ordem de Deus foi o seguinte, entra na boate. E ele se tremeu todinho. Entra na boate, a primeira mulher que se manifestar, que se insinuar para você, você vai dar essa ordem. Hoje a salvação entrou na tua casa. Quando ele entrou nessa boate, essa menina veio. Quando ela veio, ele tacou o dedo na cara dela e falou assim, hoje a salvação entrou na tua casa. Essa menina começou a chorar e falou assim, eu vou só trocar de roupa, que eu vou voltar para a casa do meu pai. E ela voltou, amados. E isso é uma experiência viva, é uma experiência veraz, né? Amados, Abacuque entendeu perfeitamente isso. Veja bem, porque lá no livro, no capítulo 1 de Abacuque, ele questiona. No capítulo 2 ele diz assim, ó, o meu justo viverá pela fé. E no 3 ele entende. Olha só, questionei e ele não me respondeu. Deixa eu louvar agora. Foi isso que ele fez. Ó, ele fala o seguinte na Bíblia, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, os campos não produzam mantimentos, as malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vocês lembram de Paulo e Silas? Paulo e Silas, por meio de um livramento que eles deram para uma jovem, eles foram presos e tomaram uma taca. Taca de 100 tomates, tomaram só. Ficaram tudo cortado. Lá na prisão, o que eles fizeram? Foram adorar a Deus. Foram louvar ao Senhor. A Bíblia diz que teve um terremoto naquele lugar. E o que é lindo, amados, não é o terremoto. O lindo é quando os outros presos os escutavam. Na cadeia, mas é lugar de palavrão. Na cadeia é lugar de angústia. Na cadeia é lugar de facada. É lugar de todas essas coisas. E Paulo e Silas fizeram a diferença naquele lugar.
A Bíblia diz que é de repente. De repente teve esse terremoto. Amados, às vezes é hoje, de repente. É de repente que a manifestação de Deus vai agir agora na tua vida. Aleluia, amados. E a minha palavra para você nessa noite é: cante, louve, porque é de repente. Porque só existe livramento, que nós só teremos vitória por intermédio do louvor. Agora, por que o nome Vale de Baca? Nesse vale, amados, tem uma planta chamada bálsamo, que durante a madrugada ela goteja. Por isso o termo Vale de Lágrimas. E o que ela goteja? A Bíblia diz que a história, o estudo diz que ela gotejava resina. E resina, amados, serve para dar brilho, né? Serve para fazer telha, serve para tampar trinca, serve para pintura. Ou seja, esse vale não é para te matar. Esse vale é para produzir, amados. Você ainda vai dar brilho para muitas pessoas. Você ainda vai cobrir vidas de muitas pessoas. Você ainda vai fechar trincas de muitas pessoas. Se prepare para você ser a cobertura de muitas pessoas. Deus vai usar a sua vida, amados, para alcançar almas. Esse vale é para produzir. Faça de Deus, amados, a sua força. Na nossa vida, às vezes nós quebramos a cara. Porque nós achamos que é na nossa força, é do nosso jeitão, é do meu jeito, é do teu jeito. Não é na nossa força, é na força do Senhor. O Salmos, amados, de número 84, é um convite para amar a presença de Deus acima de tudo. Mais que bens, mais que conforto, mais que sucesso, o salmista quer Deus, e é isso que Deus espera de nós, um coração sedento por Ele. Volte-se para Deus, amados. Busca a face de Deus, busca a presença de Deus. Viva para estar com Ele todos os dias da tua vida. Agora continue comigo aqui, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui nós vemos uma oração sincera, humilde e cheia de fé. Muitas vezes, amados, nós estamos longe da casa de Deus por motivos de força maior. Nós talvez não podemos estar aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito deve continuar conectado pelo anseio espiritual. Não podemos enfraquecer. Veja bem, a Bíblia diz Senhor dos exércitos. Devemos reconhecer a soberania de Deus acima de todas as coisas. E quando nós oramos, nós devemos lembrar a quem estamos nos dirigindo, porque isso muda tudo, amados, né? Da dúvida pela fé, do medo pela confiança, né? Nesse versículo de número 8, o salmista suplica, olha só, escuta minha oração. Mesmo nós sabendo que Deus é soberano, Ele pede atenção pessoal. Às vezes é isso que devemos fazer, amados. Deus sabe todas as coisas. Então os irmãos falam, Deus já sabe todas as coisas. Não precisa falar não, irmão. Tem hora que você tem que suplicar. Externar o seu pedido. Para que haja manifestação de Deus. Isso mostra que Deus, além de ser o Senhor do universo, Ele é um Pai que ouve as nossas orações. Mesmo com nossas palavras humanas, nós devemos crer que as nossas palavras podem alcançar os céus. Quando o salmista fala em Deus de Jacó, amados, ele está falando que Deus é um Deus fiel com a sua palavra. Porque quando ele fala de Deus de Jacó, ele está falando daquele acordo que eles fizeram lá no passado. É um Deus que não quebra acordo. É um Deus firme e fiel com a sua palavra. Ele está dizendo que Deus tem uma aliança com o seu povo. Quando nós oramos, nós não devemos confiar na nossa justiça, mas nós devemos confiar na graça de Deus, porque Ele é misericordioso. Versículo de número 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
Amado, o escudo é uma metáfora poderosa. Até perguntei para Alice hoje o que ela entendia, né? O escudo. Amados, o escudo fala de proteção, fala de defesa, fala de segurança. Hoje nós temos Jesus, o nosso ungido, o nosso Rei eterno. E é esse ungido que protege a sua igreja. É esse ungido que protege a mim e a você, amados. Em Cristo, o verdadeiro ungido, nós temos a plena aprovação de Deus. Podemos orar com ousadia, pois Deus contempla o rosto do seu Filho. E por meio dele nós temos o olhar da graça sobre nós. Eu já estou finalizando a nossa pregação aqui, amados. A equipe de louvor pode subir aqui também, que hoje eu vou cantar. Vocês pensaram que eu não ia cantar? Alice, você achou que eu não ia cantar, Alice? Vou cantar hoje. A equipe de louvor pode subir aqui. Amém? Versículo de número 12. Vou ler para os irmãos. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vivemos em uma época, mas em que todos buscam a felicidade. Alguns tentam encontrar a felicidade por intermédio da riqueza, outros nos relacionamentos, outros nos prazeres e nas conquistas. Mas a Bíblia mostra que a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias externas, mas numa confiança profunda e sincera a Deus. Esse Salmos de número 84, ele termina com uma declaração poderosa. Fala o seguinte, feliz é o homem que em ti confia. Interessante que esse Salmos exalta a quem se confia. É o Senhor dos exércitos. Ele não está dizendo feliz é quem confia em qualquer coisa. Não, ele não fala isso. Ele diz o seguinte, feliz é quem confia no Deus soberano, que comanda os exércitos celestiais. Amados, nossa confiança precisa estar em alguém maior que nós. Quem confia no Senhor dos exércitos tem segurança, tem direção, tem paz, mesmo no meio das guerras. E transforma o vale em fonte. Aleluia. Fique de pé. Vamos adorar a Deus por intermédio do louvor.